Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos retornar, né? Agora vamos começar um capítulo novo. Vamos estudar agora potenciação com os números racionais, que no livro de vocês está na unidade 2 e no capítulo 1. Hoje vai ser algo bem simples, é só realmente rever os números racionais e também a potência, né? Então, eu espero que vocês compreendam tudo, peguem os materiais de vocês e assistem com muita atenção essa aula. Potenciação de números racionais. Números racionais a gente já estudou no início do ano, mas vale a pena relembrar o que é. Número racional é todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração por dois números inteiros, que tenham um numerador e denominador não nulo. Então, essas são as características que um número racional deve assumir. Um exemplo de número racional é 2/3, 4, 0,5. Todos esses são números racionais. Potenciação, por definição, né, é quando a gente simplifica uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, é uma maneira de escrever essa multiplicação. De maneira geral, temos a elevado a n, onde esses são os próprios termos da minha potenciação. O a é minha base, o número que está sendo repetido. N é o meu expoente, o número de vezes, a quantidade de vezes que o meu fator está sendo repetido. Por exemplo, quando eu tenho 0,3 ao quadrado, eu tenho que 0,3 é a minha base e 2 é o meu expoente. Quando eu tenho 4/5 elevado a 3, eu tenho que 4/5 é a minha base, ou seja, é o fator que está sendo repetido, e 3 é o expoente, que indica que a minha base está sendo repetida 3 vezes. Agora a gente vai ver algumas informações importantes em relação à potenciação, algumas observações que a gente tem que ter em mente para responder a outros problemas. Pois bem, as duas observações que a gente tem que se atentar e aprender são essas, que dado o número racional A, temos que A elevado a 1 é igual a A. Qualquer número racional que for elevado a 1, o resultado sempre será ele mesmo. Por exemplo, 0,1 elevado a 1, 0,1. Até porque vai ser um único termo, não é? 2/3 elevado a 1, 2/3. Então, essa proporção é bem simples. Todo número que for elevado a 1 será ele mesmo. A segunda proposição é, dado o número racional A, com A diferente de 0, temos que A elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número racional diferente de 0 que foi elevado a 1, que foi elevado a 0, resulta em 1. Por exemplo, 3/4 elevado a 0, 1. 0,25 elevado a 0, 1. Então, sempre que vocês verem para resolver esse tipo de potenciação, vai ficar mais fácil. Sempre que for elevado a 1, o resultado será ele mesmo. E sempre que for elevado a 0, se o número for diferente de 0, o resultado será 1. Agora a gente vai fazer algumas atividades, alguns exemplos, para saber se realmente ficou fixo o que a gente aprendeu hoje. Bem, esse é um exemplo que eu tirei do livro de vocês e ele pede para a gente calcular as potências. Como eu falei, a potência ela é uma forma de simplificar uma multiplicação. Então, para resolver a potência, a gente tem que primeiro escrever em forma de multiplicação. Eu tenho 5 elevado ao quadrado. Se eu tenho 5 elevado ao quadrado, é porque esse 5 ele vai multiplicar ele mesmo, ou seja, o fator vai aparecer 2 vezes.
porque quem indica quantas vezes vai aparecer é o expoente. 5 vezes 5, 25. 20 elevado a zero. A gente até já falou sobre isso, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. 2 terços elevado a 3. Então, vai ser 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Na multiplicação de frações, né, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. No nosso exemplo D, a gente tem 2,5 ao quadrado. Então, é 2,5 vezes 2,5, que a gente encontra 6,25. E no nosso exemplo E, a gente vai ter 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. A gente vai ter 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A gente vai ter 1 sobre 16. Então, para a gente calcular uma potência, a gente tem que primeiro transformá-la em multiplicação, para depois a gente resolver a multiplicação. Gente, a atividade que eu venho propor para vocês fazerem é 2 questões do caderno de atividades, que a página é a 24, a questão é a 1 e a 2. São 2 questões que falam sobre a potência de números racionais. Eu vou responder 2 das alternativas para vocês usarem como modelo na hora de resolver e praticar, tá bom? A primeira questão, ela pede para a gente escrever em forma de potência as multiplicações. A letra A, eu tenho menos 1 multiplicado por menos 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Como a gente aprendeu mais cedo, a gente viu que o expoente vai ser o número de vezes que aquele número está sendo repetido. E a base vai ser o número que está sendo repetido. Então, em forma de potência, a gente vai usar o número que está sendo repetido, que neste caso é o menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 elevado à quantidade de vezes que ele se repetiu, que nesse caso foi 7 vezes. Então, a gente tem uma potência menos 1 elevado a 7, tá bom? Ou menos 1 elevado à 7ª potência. O outro item que eu resolvi mostrar para vocês foi o item F, onde tem menos 7,2 vezes menos 7,2. Novamente, a gente vai ver qual número que está se repetindo, que nesse caso é o menos 7,2. Menos 7,2. Quantas vezes ele está sendo repetido? 2 vezes. Então, o meu expoente vai ser o número 2. Todos os outros itens dessa questão, vocês vão responder dessa maneira. Vão encontrar qual número está sendo repetido e quantas vezes ele está sendo repetido, tá bom? A segunda já pede o contrário disso. A segunda pede para a gente resolver as potências. Mas para a gente resolver as potências, primeiro a gente tem que fazer o método da multiplicação, né? Um dos meios para responder. Na letra A da segunda tem assim, menos 2/5 elevado ao quadrado. Então, vai ser menos 2/5 vezes menos 2/5. Isso tudo vai ser igual a quanto? Aqui a gente tem uma multiplicação de frações.
não é? Uma multiplicação de frações, vamos relembrar, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. A gente tem menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, a gente tem 4 positivo, não é? E 5 vezes 5, 25. Então, em uma potência que eu tenho base menos 2 sobre 5, se ela for elevada ao quadrado, a minha resposta será 4 sobre 25 avos. O item B é praticamente da mesma maneira. A gente vai ter 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, em uma fração elevada ao cubo que tenha base 1/4, a resposta final será 1 sobre 64 avos. Essas são as duas questões que eu venho propor. Respondam e treinem bastante a potenciação, tá bom? Tchau! E até a próxima.